Eu sou Temis Gondins, hoje sou coordenadora do Centro de Referência da Mulher, Edinalda Bezerra. É um serviço da Prefeitura Municipal de João Pessoa, ligado à Secretaria de Mulheres, e é um serviço que acolhe mulheres que sofrem ou que estão em situação de violência doméstica e familiar. É um trabalho que o município tem e que faz com que as mulheres tenham uma vida transformada a partir desses acompanhamentos que se tem nesse serviço. E hoje a gente vai relatar um pouco da história do movimento de mulheres, movimento feminista, que foi o movimento percussor no direito das mulheres, do direito à voz, do direito a voto, o direito à educação, o direito a trabalhar. Então foi o movimento feminista, na onda feminista, que deu todos esses direitos, nessa luta que incorporou os direitos das mulheres. Então foi muito importante o movimento feminista no Brasil, que fez com que as mulheres se organizassem. E aí nessa organização do mundo do trabalho, dessa perspectiva das mulheres que trabalhavam mais horas do que os homens, na perspectiva que se via também na inserção de crianças, adolescentes no mundo do trabalho. Então foi uma luta que incorporou ao feminismo também a luta contra a violência e contra o patriarcado. Então é uma luta que se emancipa no 24 de fevereiro, onde a gente tem o direito ao voto. Então, o Brasil hoje está vendo que durante esse período de luta das mulheres, para chegar onde nós estamos hoje, teve um marco histórico, e aí a gente tem também as grandes percussoras desse movimento que deu início a esse trabalho no Brasil, que a gente chama a atenção de Berta Lutz, que foi uma grande mulher. O movimento de mulheres já nascente no Brasil, e aí a gente segue essa onda da Europa, que chega até o Brasil, das mulheres que não conseguiam mais viver da forma tolhidas que eram. Então, assim, não havia direito, e aí uma das primeiras lutas do direito das mulheres foi da educação. Então, poucas mulheres tinham acesso à educação, e isso não era justo. E as primeiras que tiveram, onde tinha uma classe social mais abastada. E nessa luta do movimento das mulheres, de reconhecimento dos seus direitos, nasce também outra luta das sufragistas, que eram mulheres que entendiam que a gente precisava ter o direito do voto. Então as mulheres precisavam não só votarem, mas também serem votadas. E aí, nesse grande movimento, que a gente tem até um filme que traça e traz isso muito fortemente da luta das mulheres, que era ignorada, inclusive na sua vivência social. As mulheres que eram separadas, divorciadas, eram mal vistas, não eram respeitadas na sua dignidade, e nem seus filhos podiam ficar com ela, sempre ficava com o marido, com o companheiro. Então as mulheres eram vistas como propriedade nessa sociedade, e a gente precisava mudar isso, então mudar também a visão do Estado. E para isso as sufragistas foram uma peça importantíssima nesse movimento de reivindicação dos direitos das mulheres. E nessa trajetória o movimento feminista foi se fortalecendo, porque eu não consigo separar essas duas ondas. Elas foram se formando e foram avançando nesses direitos. Então, claro que paralelo a isso existia um movimento de mulheres, de domésticos, de dona de casa, que tinha uma outra visão, mas que foi um movimento feminista que trouxe à tona todos esses direitos, que hoje a gente tem e que a gente precisa preservar nessa luta. Então, quando a gente fala que as mulheres precisam avançar, de fato, no poder político, é que por mais que tenham criado cota, de 30% ou 70%, dependendo do número de pessoas que vão no pleito, seja homem ou mulheres, nessa disputa ainda não é uma disputa que tem equidade, ela tem uma diferença muito grande. Sempre os homens vão mais nas vantagens, nessa questão do pleito. E a gente precisa mudar isso. Se a gente discute a igualdade, a gente tem que ter igualdade. Respeitando, sim, quando a gente diz equidade, porque é uma diferença, mas uma diferença mais corporal, mas não na linha dos direitos. Nos direitos humanos das pessoas, todos nós somos iguais. E o acesso e a permanência nos espaços vai depender dessa conquista. Mas é preciso que a gente quebre alguns paradigmas, do patriarcado, do machismo, que vem influenciando nessa prática. Então, na vivência nossa, dentro da política, dentro de uma sociedade,
que ainda é machista dentro do Brasil, e a gente precisa mudar essa referência. Então a gente quer uma referência de igualdade, e para isso tem que ter acesso para todas. Então as mulheres são convidadas sim a estar nos pleitos, mas mais do que isso, elas precisam ser fortalecidas, elas precisam acreditar que mulheres também estão no espaço de poder. Então, na verdade, nós mulheres estamos aonde a gente quiser, porque é assim que a sociedade precisa nos enxergar, como pessoas, cidadãs e que têm autonomia, que têm voz e que têm voto e que vota também. Então esse é um princípio dos direitos universais e que nós mulheres estamos inseridas nesse contexto social. E precisamos entender que as pessoas, as gerações que virão, também precisam continuar conquistando e lutando pelos direitos das mulheres.